Boa noite a todas e a todos. Nós passamos agora para a conferência de encerramento do evento. Em seguida, a professora Cristina fará o encerramento do terceiro Encontro Nacional de Filosofia Política Contemporânea e oitavo ciclo Hannah Arendt, a crise da democracia e do Estado de Direito. E nesse momento, então, ela fará uma retomada de tudo que nós discutimos nesses 3 intensos dias desses eventos. Eu convido à mesa o professor Edson Teles, professor Edson Teles tem graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestrado em... Gente, eu não vou falar os anos, que é para não revelar a idade. Mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo também, doutorado em Filosofia também pela USP, com um período de sanduíche na Universidade de Paris 8. Suas atividades docentes e de pesquisa são no curso de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde coordena o Núcleo de Pesquisa de Filosofia e Política do CNPq. É militante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos da ditadura e ativista das resistências aos modos autoritários de gestão da vida. Interessa-se em compreender os processos políticos brasileiros e, para tanto, faz uso da filosofia enquanto instrumento de análise. Caixa de ferramenta transita no momento entre os pensamentos de Michel Foucault, Beatriz Nascimento, Félix Guattari e Hannah Arendt, bem como nos saberes emergentes de lutas por uma vida digna. Bom, com essa apresentação que eu posso fazer do Edson, por todas essas atividades, esse currículo acadêmico, mas também bastante comprometido com essas causas. É com muito prazer que eu apresento e ele vai compartilhar com a gente o que ele está refletindo acerca de saberes não autorizados e práticas de resistência à ação política no Brasil. Obrigada, Edson. Boa noite, obrigada, Adriana. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer o programa de pós-graduação em Filosofia da UEL, especialmente na pessoa da Cristina, pela qualidade e por todo o afeto com que nós somos recebidos aqui. Queria também me desculpar por não ter participado de todo o evento, que me foi impossível pelas atividades lá da universidade, lá em São Paulo. Antes de iniciar, eu só queria fazer uma nota, por me sentir obrigado a isto, porque é um tema que aparece em nossos meios, no meio universitário, né, e apareceu muito aqui nos corredores do nosso encontro, que é expressar, antes de mais nada, minha solidariedade às pessoas que são da comunidade da UERJ, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aos professores que não recebem o seu salário desde abril desse ano, não receberam o 13º do ano passado, e cuja universidade se encontra nesse momento fechada, sem nenhuma aula, em qualquer que seja o nível e sem perspectiva de reabrir. Então, eu estou citando isso não só por uma questão de solidariedade, mas para dizer que a UERJ é aqui em cada uma dessas instituições e universidades públicas que a gente trabalha. A gente não se enganar, porque esse é o projeto deste tipo de governo que aí está para as universidades públicas. Bom,
Eu faria aqui, né, uma exposição sobre um trabalho já mais bem delimitado e organizado. E aí, só que me surgiu uma oportunidade de um tempo a mais aqui no final. E eu estou aqui entre pessoas muito queridas dentro da área da pesquisa, que eu conheço há muitos anos, então me dei a liberdade de vir aqui apresentar um projeto de pesquisa em andamento. Isso para mim é muito importante porque, de fato eu testo com vocês o que eu estou pensando, né? E isso me ajuda nos próximos passos. Essa pesquisa, e aí eu gostaria de agradecer, em parte pertence a um pós-doc que eu encerrei no mês passado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em filosofia lá, sob a supervisão da professora Carla Rodrigues. E, em outra parte, é o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, a FAPESP, que tem me ajudado a viajar nesses eventos e partilhar o que eu estou pesquisando. Bom, eu tenho um problema de pesquisa que decorre já de um histórico da minha pesquisa. Eu tenho pesquisado a democracia brasileira após a ditadura, a partir com o auxílio de autores da filosofia, não só, não diria que é uma pesquisa disciplinar em filosofia, mas que usa da filosofia, que é uma experimentação filosófica, na medida em que eu busco extrair desta experimentação justamente conceitos que possam me servir para ler outras experiências políticas, né? Então, no momento, eu estou fazendo uso de conceitos do Foucault, principalmente, mas também estou usando o Deleuze, o Guattari, e também dois autores brasileiros, intelectuais negros, que é a Beatriz Nascimento e o Abdias Nascimento. Retomo esses autores durante a explanação da ideia aqui. Então, a ideia central que eu estou trabalhando é a perspectiva de uma ampliação do conceito de ação política. Então, veja, a questão é que as ferramentas clássicas da teoria política ou da filosofia política não têm, me parece, a amplitude que a experimentação política brasileira da nossa democracia demanda para a análise das experiências que nós estamos vivendo. Então, ela tem uma série de ferramentas, mas estas ferramentas, em seu aspecto tradicional ou clássico, ou seja, principalmente a partir de uma ideia de uma teoria do poder soberano e de toda uma centralização, uma política que parte de um ponto central e hierárquico, de sujeitos naturais, e que a partir destes sujeitos naturais se estabelece uma análise do que seja a ação política, me parece serem limitados para fazer a análise da experimentação contemporânea que nós estamos tendo. Então, eu estou me dando a liberdade, neste momento, de adotar algo que eu estou chamando de uma certa, inspirada na antropologia brasileira, de um perspectivismo filosófico, que é pegar esses autores contemporâneos, no caso esses que eu estou trabalhando, e fazer uma retirada deles do ponto de vista de uma instrumentalização dos seus conceitos e aplicá-los em outros objetos. Então, não me interessa exatamente o que o Foucault pretende explicar na sua obra, mas me interessam algumas cadeias argumentativas dos seus conceitos que me sirvam para entender o meu problema. O problema é o seguinte: na minha pesquisa de doutorado, já publicada, que eu trouxe o livro aí hoje, eu estava trabalhando com uma análise da ação política a partir de grandes eventos que estruturaram o novo regime político, o novo Estado de Direito. Então, eu trabalho no livro com a Lei de Anistia, de 1979, Colégio Eleitoral em 1985 e a Constituinte em 1988. Então, são três grandes eventos
que me permitiram fazer uma aproximação da experimentação de montagem do Estado de Direito que viria a se consolidar nos anos seguintes, né? E a minha ideia é trabalhar, quer dizer, eu trabalho tanto na militância política quanto na pesquisa, na tentativa de compreender as ações políticas de direitos humanos. Não só de movimentos de direitos humanos, mas que eu estou chamando de direitos humanos em movimento. Ou seja, de experimentações políticas que fazem uso de um vocabulário dos direitos humanos para efetivar alguma demanda, ou protesto, ou revolta, enfim. E há uma série de modos dessa ação política, desses movimentos de direitos humanos, que se eu quiser de antemão elencar quem são os sujeitos desta ação, eles são excluídos, eles são incluídos, eles são as vítimas, eles são agentes de sua ação, eles são autônomos, enfim. Se eu quiser de antemão naturalizar uma determinada subjetividade a esses coletivos, eu tenho percebido que eu perco uma amplitude que a ação política em direitos humanos tem do modo como ela tem acontecido. Então, a tentativa de ampliar, alargar essa ideia de ação política parte, então, dessa ideia de que há uma série de ocorrências, por exemplo, quando nós temos um jovem negro pobre assassinado numa comunidade, numa favela, numa periferia de uma grande cidade, e a comunidade, os moradores desse local, saem da favela, vão ao asfalto mais próximo, queimam o ônibus, fazem uma barricada, protestam em defesa de uma outra vida, de uma vida mais digna, como disse a Adriana. Ocorre aí uma espécie de desqualificação dessa ação por parte ou de uma análise tradicional do pensamento político, ou mesmo por parte das forças políticas tradicionais. Então, esse lugar da revolta vai ser sempre desqualificado ou menorizado ou deslegitimado enquanto um processo de ação política. Então, a ideia é justamente pensar que num processo de direitos humanos em que a questão central não é o direito, não é a legitimidade, não é a lei, não estou desconsiderando esses aspectos, mas é justamente a sua potência de revolta, de resistência, de prática de resistência, de se contrapor a esses modos de gestão da vida que ocorrem através de um dispositivo de dominação. Então, eu estou pensando em lutas. Então, estou pensando aqui produzindo uma crítica dos direitos humanos que não é uma crítica clássica, não é da Hannah Arendt, não é do Marx, enfim, qualquer uma dessas doutrinas, não são essas críticas. Estou pensando numa crítica que vem a partir de saberes específicos, esses saberes específicos que nascem numa espécie de fricção, vamos dizer assim, uma fricção entre um conhecimento histórico e tradicional de direitos humanos, que vai formulando vocabulários, políticas públicas, favorecendo a montagem de ONGs, de formas de gestão da vida, mesmo gestão partilhada da vida, né? Em fricção com estas lutas específicas, que têm saberes específicos e que tanto transmitem essas formalizações da ideia de direitos humanos conhecimentos, como após essa transmissão de conhecimento conseguem se reapropriar, descolonizar este conhecimento que foi primeiramente formalizado e transformá-lo em outras formas de práticas de resistência. Então veja, novamente eu faço a consideração de que é uma pesquisa em andamento, então vocês me desculpem os buracos. Acredito que depois, conversando nas perguntas, eu possa desenvolver melhor. Mas eu tenho dois exemplos para tentar deixar mais claro a partir da minha experimentação de militância política, né? O primeiro deles é
Um exemplo mais simples e rápido, a gente tem aqui em São Paulo, o movimento Mães de Maio, cujo um dos lemas principais e inaugurais foi contra o terrorismo de Estado. É um movimento que surge a partir de maio de 2006, quando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em cerca de 2 semanas, promove uma chacina, ou a gente poderia dizer mesmo um genocídio, porque o alvo foi substancialmente jovens negros, então a gente poderia chamar de genocídio, de mais de 500 pessoas, enfim, centenas de pessoas em 2 semanas. Isso em maio de 2006, Estado de São Paulo. Mães de algumas dessas vítimas montaram esse movimento, Mães de Maio, e que claramente, não só no nome, mas na sua proposição contra o terrorismo de Estado e outras ideias veiculadas pelo movimento, trazem uma bagagem tradicional de luta de direitos humanos que, neste caso, vem a partir das madres da Plaza de Mayo, da Argentina, um movimento já de uma certa continuidade histórica de luta de direitos humanos e de uma tradição já na América do Sul em relação a como lidar com esta violência do Estado, vamos dizer assim, para usar um termo já tratado aqui à tarde, de fazer morrer, né? Não deixar morrer, mas de fazer morrer. Então, há aí um processo de transmissão de conhecimentos, de saberes, de vocabulários que partem, neste caso específico, de lutas específicas da Argentina, se transformam numa forma de organização tradicional que vai gerar, já nesses anos 2000, políticas públicas mesmo, intervenções de governo no sentido de tratar as violações de direitos humanos na Argentina, e que é transmitido, viaja para o Brasil, devido à semelhança das violações de direitos, e assenta em um outro movimento de pessoas que não tinham tradição de militância política, essas mães, tradição alguma, elas aparecem na cena pública, nesta condição de uma ação desqualificada, né? A primeira recepção das forças políticas e de um pensamento político brasileiro naquele momento é da desqualificação das Mães de Maio como um movimento menor, legítimo, com os seus motivos para estar ali na esfera política, mas sem a estrutura de uma ação política clássica, né? Um outro exemplo que eu gostaria de dar é a própria luta dos familiares de mortos e desaparecidos da ditadura, e outros movimentos que denunciam os crimes da ditadura brasileira, que vem desde o final dos anos 70, ou da segunda metade dos anos 70, montando um vocabulário do processo de redemocratização, um vocabulário próprio, que não é um vocabulário dos partidos políticos, seja de que linha ideológica for, não é um vocabulário do Estado, não é um vocabulário das políticas públicas de memória que começam a ser montadas nos anos 90. E, especialmente com a entrada de um governo com composição do PT, há uma transição desse saber histórico que vem sendo montado por esses movimentos, a partir de uma política global chamada Justiça de Transição, que assimila boa parte desse vocabulário para as políticas públicas do Estado Democrático, quer dizer, para a política pública desenvolvida por aqueles governos que têm a presença do PT. E obviamente que isso não significa o atendimento da demanda desses movimentos, mas há uma formalização desse conhecimento histórico que já vinha se desenvolvendo no país, e essa formalização, ao modo de um dispositivo, tem um funcionamento tanto de promover alguma forma de livrar ou liberar estas potências de mudança da situação de memória, verdade e justiça, não é memória e verdade em relação aos crimes da ditadura, como também acaba operando um processo de captura da potência desses movimentos de direitos humanos, na medida em que, neste processo de formalização do conhecimento,
Então, eu estou aqui já numa tentativa de qualificação desse tipo de ação política, né? Nesse processo de formalização do conhecimento, retiram justamente da ação política aqueles movimentos originários, por eles serem considerados menores, sem conhecimento, por exemplo, da lógica da governabilidade, e, por isso, sem a capacidade, sem a potência de operar essas políticas. Então, estou trabalhando com essa ideia de ação política desqualificada, desautorizada, não autorizada, porque, ainda que tenha legitimidade, há, por parte de um saber tradicional, a ideia de que esses saberes locais sofrem de uma certa ingenuidade, que seria a ingenuidade do não conhecimento de como ocorre o choque das forças políticas em relação. Bom, vou fazer um parênteses aqui, mas obviamente que já está dado, junto com a problematização de qual ação política eu estou tratando, uma ideia de problematização também epistêmica. Quer dizer, a ideia de que há uma proposta aqui de trabalho em filosofia política em que o saber verdadeiro, né, para usar termos Foucaultianos, um discurso verdadeiro científico ou acadêmico que não dialoga com estes saberes específicos tem ou vai ter alguma dificuldade de fazer a análise dessas experimentações políticas específicas brasileiras. Bom, e aí eu pensei também no quadro discursivo em que isso ocorre, né? Quer dizer, pensei em como que se produziu no processo de transição política no Brasil, da ditadura para a democracia, a montagem de um certo discurso verdadeiro sobre o que é a sociedade brasileira e como que este discurso opera no silenciamento ou uma invisibilização destas lutas políticas específicas. Muito rapidamente, eu queria apresentar este discurso verdadeiro. Ele aparece de várias formas. Em algum momento eu pensei em chamá-lo de discurso da democracia dos direitos humanos, porque a democracia brasileira é montada a partir de um processo de transição em que um dos seus maiores valores seria o de desfazer as injustiças do passado e promover uma forma de governo do habitante do território brasileiro que fosse uma forma social. Então, isso está lá. Para ter um governo Sarney, está lá, o lema é tudo pelo social. E estou falando discursivamente, não quer dizer que os governos tenham feito ou não esse tipo de política, mas discursivamente começa a se montar uma democracia cujo vocabulário principal é um vocabulário ligado ao discurso dos direitos humanos, de modo geral. Então, a gente monta uma Constituição em 88 que reconhece o direito ou os direitos de vários segmentos que, pela leitura daquele processo político-institucional, sofreram injustiças no passado, que faz com que as suas subjetividades sejam a da vítima ainda agora neste processo atual. Nós temos os direitos das crianças, adolescentes, dos índios, das mulheres, o reconhecimento dos quilombos e dos quilombolas, e aí por diante. Mas depois eu fui um pouco mudando essa compreensão e pensei, a partir da leitura do Em Defesa da Sociedade do Foucault, onde ele vai trabalhar justamente a formação do Estado nacional moderno europeu, e ele vai apontar para uma ideia do conflito. Quer dizer, ele vai pensar a política não como esta naturalização de sujeitos, mas como um processo de subjetividades em conflito, né? Então, a ideia
fundamental desta outra forma de discussão que eu estou pensando agora, que eu vou chamar aqui genericamente de discurso bélico, que apresentarei, mas é a de que nós vivemos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós, Brasil, nossa sociedade, ela está em guerra. E claro, tem discursivamente a guerra contra o tráfico, a guerra contra a violência urbana, a guerra contra a fome. Até nas Olimpíadas tentaram colar aqui no Brasil, mas não deu muito certo, a guerra contra o terrorismo, a guerra contra a miséria, né? A gente teve programas sociais cujo discurso era esse, era um discurso da guerra. Nós vamos acabar com a miséria, a guerra contra a miséria. Mas há outras guerras mais duras, concretas e cruéis, que é o fato que a sociedade brasileira se institui a partir da guerra contra os índios, que é o etnocídio e é a nossa estrutura básica de sociabilidade, originária, vamos dizer assim. É a guerra contra as mulheres. O Brasil é um dos países que mais comete o feminicídio, que é a morte de mulheres por violência. E por serem mulheres, justamente pelo fato de serem mulheres, né? E é a morte dos negros, é o genocídio do povo negro, que desde a escravidão o país promove. Então, veja, é que eu estou pensando justamente que esses discursos participam de um regime, ou de regimes de produção de subjetividades, são parte de processos de subjetivação que produzem no indivíduo brasileiro a suscetibilidade ou a porosidade para a sua adequação a uma estrutura violenta. Então, você pegar a estrutura dessas subjetividades pertencentes a um processo bélico, seja estando no lugar do ataque, ou seja, no lugar da vítima, e no momento de crise acionar uma classificação binária para a sociedade brasileira, como foi no golpe de 2016, em que você consegue dividir o Brasil em dois lados e os dois são inimigos mortais, não dialogam, não tem debate democrático, né? Quer dizer, é todo um processo que de ambas as partes favorece justamente o acionamento de mecanismos autoritários ou de dispositivos de exceção. Bom, só para voltar a essa estrutura do discurso, estou pensando então num discurso verdadeiro sobre a democracia brasileira, que tem duas características. Por um lado, é um discurso do soberano. Então, ele é jurídico-político, né? Eu, por exemplo, penso que eu caí nessa análise na minha tese. Então, fui lá escolher os processos jurídico-políticos de constituição da democracia. Lei de 79, da anistia, Colégio Eleitoral, Constituinte de 88. Né? E esse discurso soberano, ele produz o sujeito universal. Então, de certa forma, o brasileiro é aquele que tem um certo nacionalismo orgulhoso desta condição de ser brasileiro, de modo geral liberal. Então, ele é tolerante, que é curioso e interessante, porque a própria ideia de tolerância que mobiliza justamente, quer dizer, favorece justamente a subjetivação de produção daquele que é o outro, sobre o qual eu tenho um determinado ódio ou desprezo ou desvalorização, uma desqualificação, mas que eu tolero. Isso também participa, essa característica liberal, né, genérica, também participa desse processo. E produz uma ideia de sociedade curiosa, né, porque do ponto de vista do regime político, a nova sociedade brasileira, porque o discurso que se monta na transição é de que há uma sociedade que rompe com o regime político anterior e que vai produzir a nova democracia. Esta sociedade, quer dizer, este novo regime político, ele rompe com a ditadura. Então, ele cria uma nova Constituição, ele parte para processos eleitorais os mais amplos, criação de partidos, legalização, etc. Uma certa forma de liberdade sindical e aí por diante. Quer dizer, tudo isso que vamos aqui, genericamente, com todo o risco que isso nos dá, chamar de Constituição Política Cidadã. Né?
Só que do ponto de vista da estrutura das subjetividades, não há ruptura desses regimes de subjetivação. E nós continuamos a, de certa forma, fazer o processo invertido, quer dizer, a considerar as relações de forças em choque na ação política brasileira, não a partir das subjetividades que estão no processo conflituoso, que pode ser aquele da favela que vai para o asfalto queimar pneus, ou das mães de maio que se organizam, ou dos coletivos feministas ou coletivos negros, mas a partir de sujeitos naturalizados. Então, a partir da ideia de que agora nós temos uma cidadania, nós temos os quilombolas, nós temos o estatuto disto, o direito do trabalhador, nós estaríamos já operando uma grave transformação na sociedade, enquanto que a estrutura de subjetivação ainda estaria operando justamente do modo conflituoso e violento, né? É curioso que, então, esse sujeito naturalizado, né, do brasileiro, liberal, né, de certa forma nacionalista, obviamente, se a gente for entrar em detalhes de subjetivações, heteronormativo, binário em sua sexualidade, masculino, né, branco, essas classificações gerais que certamente funcionam para este que é o sujeito do discurso soberano. Ele vê o outro a partir de uma ideia de patologização. Então, o outro é aquele que, a partir de uma ideia de naturalização do que seja o sujeito político, se encontra fora desta normalidade. Seja por que for. Então, por exemplo, é uma certa cotidianização da análise política. A gente teve agora a posse de um novo comandante da rota, que é a polícia temida do estado de São Paulo, né? Eles se chamam de tropa de elite, né? Imitando um pouco a ideia do filme lá. E ele diz assim, olha, eu não posso mandar os meus soldados nos jardins, que é a região dos bairros ricos da cidade, atuarem como eles atuam na periferia, porque na periferia nós não somos respeitados. Então eu tenho que impor respeito pelo medo. Mas se eu for fazer o que eu faço, se o meu soldado fizer a abordagem que ele faz na periferia, nos jardins, ele vai ser desrespeitoso e agressivo com o cidadão. Mas o cidadão de bem é bem tratado. Então ele já está partindo de uma naturalização, obviamente. Essa é a estrutura desse discurso soberano. A gente tem uma naturalização daquilo que é o tal do que no discurso dele ele chama de cidadão de bem, e uma patologização do anormal. Bom, a gente viu em junho de 2003 ou em outros atos políticos que não eram necessariamente de partidos ou de sindicatos, a produção do vândalo, né? Aquele manifestante que não é desejado pela ordem. Então esse discurso soberano, unificador, que produz o sujeito universal da política brasileira, ele se encontra com o discurso bélico, que é aquele da sociedade cindida, que é justamente um discurso muito produtivo para um Estado securitário, como foi a ditadura militar da doutrina de segurança nacional, consolidada a partir do AI-5 em 1968. A ideia de que a gente tinha duas radicalidades em conflito. Os guerrilheiros subversivos terroristas alinhados com Moscou, vamos dizer assim genericamente, e por outro lado uma alinhadura dos militares, que era o pessoal que estava atuando nos porões da tortura, etc. Estou bem generalizando, mas a teoria dos dois demônios é uma teoria do discurso bélico, da cisão da sociedade binariamente, né? Que o discurso bélico não é um conflito, como o Foucault pensa, política, entre várias forças em relações. Não, é a naturalização de uma ideia de uma sociedade dividida em dois, binária, né? Bom, e aí mobiliza uma série de coisas que eu já falei, né? Racismo, fobias, preconceitos, né? Machismo, etc. Acontece que a minha proposição, a partir dessas leituras de Foucault, é de que se trabalha na democracia brasileira com a fusão desses dois discursos. Eles se encontram justamente
na necessidade que tem o discurso da produção do sujeito universal em ter o outro como patologizado, e o discurso bélico é aquele que produz este anormal. Bom, aí do ponto de vista de um discurso das forças tradicionais, é a ideia do consenso, disso que recentemente a gente está chamando de crise do governo de coalizão. O governo de coalizão, discursivamente, eles fundamentam nessa ideia de que nessa condição bélica da sociedade, entre este lado, este demônio, vamos dizer assim, que é contra a democracia neste discurso, e aquele que, para defender a democracia, deve violar a condição humana, há um lugar central, que é certamente é do sujeito universal, que vai reunir uma parte deste e uma parte daquele num consenso, e que é o consenso que, genericamente, no Brasil a gente chama de a reconciliação, o processo de reconciliação. Que está desde o discurso do Figueiredo, lá no começo, né, do processo de transição, até no discurso da Comissão da Verdade, agora em 2014, cujo primeiro artigo da sua lei de criação e texto introdutório do seu relatório final, só para dizer que não foi mudado, né, o discurso, é o da reconciliação. Quer dizer, a Comissão da Verdade se propôs a ser uma instituição imparcial. Isso discursivamente não é pouco. Está dizendo que há dois lados em conflito. Nós, instituição, não vamos adotar nenhum dos dois lados. Quer dizer, isso do ponto de vista de uma crítica desses movimentos que produzem um saber desqualificado local, seria a mesma coisa que dizer que a democracia não tomou o partido da democracia. Quer dizer, há um processo democrático que está fazendo a investigação histórica de um processo ditatorial. Não tem imparcialidade neste processo. Quer dizer, os lados, supostamente, do ponto de vista deste saber desqualificado, estariam muito bem delimitados, né? Então, a partir da ideia de genealogia do Foucault, a minha ideia, o que eu estou querendo desenvolver é que haveria, quer dizer, a ideia de genealogia do Foucault neste processo, uma espécie de acoplamento entre esses saberes tradicionais e esses saberes menores desqualificados. Então, estou pensando aqui numa ideia de que a reunião deste processo, né, o que eu chamei antes de fricção, né, não é bem reunião, é fricção, esse momento que esses saberes se encontram e entram num regime de produção, ou seja, estou querendo tratar aqui da ação política a partir da sua produção. Tem como uma espécie de resultado algo complexo. Quer dizer, não dá para eu chegar e falar que esta revolta daqueles que não possuem, aqueles que não possuem, estou falando não só não possuem propriedade, né? Não possuem direitos, não possuem acesso à educação, não possuem o direito de fazer um baile funk numa periferia, enfim. Falando desses que não possuem, junto com esses saberes tradicionais, que de alguma forma dialogam com esses saberes locais, produzem uma ação política complexa. E é essa que eu estou interessado em pesquisar nesse projeto que eu estou iniciando. Então, o Foucault está chamando lá, no processo dele, de estudo da formação dos Estados modernos, de genealogia. O encontro de uma certa continuidade histórica dos saberes, de uma certa tradição, com esses saberes específicos. Eu estou escolhendo aqui o termo conectividade, porque me parece que esses processos estão se dando, essa transmissão e essa fricção de saberes estão se dando de uma forma muito mais elaborada a partir da ideia de rede. Tem um autor muito interessante para a gente estudar, que é o Deligny, Fernand Deligny. É um psiquiatra francês que nunca foi para a academia, né? Montou uma clínica Laborde, lá perto de Paris,
em que ele recebia autistas ou adolescentes em conflito com a lei, ou seja, uma série de jovens anormais e que não se encaixavam nos processos psiquiátricos tradicionais, nas instituições psiquiátricas. E aí ele elabora, quer dizer, ele parte da seguinte questão: o que é que há em mim que eu não consigo me comunicar com estas pessoas? Mais especificamente, está falando dos autistas, né? Então, veja, a psiquiatria tradicional vai tratar assim os autistas. O que eu posso colocar neste indivíduo que ele tem um mínimo de sociabilidade? O Delinet está invertendo, né? O que é que eu posso transformar em mim, a partir da minha relação com esta subjetividade, que possa produzir entre nós alguma sociabilidade? Então, eu estou achando, ele trabalha então com essa ideia de conectividade, de rede, porque justamente ele vai fazer uma brincadeira, ele vai dizer, olha, não é a aranha que tece a rede, ela não cria a rede, mas é o devir rede que é potencializado, colocado em ato pela aranha. Então, estou pensando aqui numa ação política que se dê como dominação e resistência, o que é diferente de um sujeito ativo e um sujeito excluído. Estou pensando nesses indivíduos que sofrem a violência de Estado ou outras violências no seu cotidiano como vítima. Eles são vítimas de um processo específico, mas enquanto pessoas que estão na ação política, eles são resistentes. São pessoas que estão em práticas de resistência. No debate a gente pode aprofundar um pouco isso. Pensar a ação política não a partir da ideia de legitimação, a partir da ideia de direito, de lei, de naturalização destas subjetividades, mas a partir do seu produto. O que é que este conflito que está sendo analisado produz? Qual é a sua produção? Quais são os seus efeitos? Então, perde valor aí o conteúdo do discurso. Quer dizer, determinado exemplo, eu poderia dizer que não importa se o indivíduo ou determinado grupo é de esquerda ou direita. Eu quero saber qual é o efeito desta ação política que ele está colocando em ato do ponto de vista do seu produto. Ele está produzindo um ato autoritário, conservador, transformador, de mudança. Então, o discurso perde em potência, ou melhor, ele perde em valor nesta conectividade e ganha em valor os processos, né? Interessa-nos mais muito o processo. É claro que aqui a Hannah Arendt está plena, né? Estou pensando a crítica a partir dessa ideia de fabricação em que o processo está previamente determinado. E trata-se de pensar essa ação política, portanto, a partir das suas estratégias e mecanismos. Não é de um discurso que eu de antemão sei se é esquerda ou direita, de direitos humanos ou contra os direitos humanos, não é a partir de sujeitos naturais, mas a partir de qual estratégia em determinado conflito político está sendo mobilizado, qual mecanismo de dominação ou de resistência está sendo acionado. E, obviamente, então, as ações políticas aqui ganham uma característica de múltiplas, né? Elas são encontros de subjetividades. Você vê, né, na minha graduação lá na USP, a gente tinha um coletivo feminista, lá nos anos 90. O coletivo feminista se propunha a representar as mulheres da faculdade. E não tinha espaço para outro. Era aquele, porque ele era o representante das mulheres da faculdade. Onde eu dou aula, atualmente, tem 9 coletivos de gênero, que trabalham a questão, que lutam por questões de gênero. É luta por creche para as alunas e alunos, né, mas só quem luta são as alunas. É luta para o reconhecimento da mulher trans, luta da mulher negra, é o coletivo de meninas que querem estudar teoria. São 9 coletivos. Justamente porque é a ideia de uma ação política múltipla. Nenhum destes coletivos se propõe a ser representante de um coletivo maior. Eles são simplesmente subjetividades autônomas que se reúnem em torno de uma demanda específica e, obviamente, de um saber específico. Então, você tem variedades tanto de subjetividade tão quanto de táticas e técnicas, né?
Eu ficaria por aqui. Obrigado. Eu passo a palavra agora a vocês para as questões, para uma discussão a respeito disso que o Edson nos trouxe. E por favor, precisa ser no microfone, tá? Boa noite, professor Edson. Muito obrigada pela exposição, assim, que eu acho que é meio doído às vezes de escutar, né? Porque parece que as coisas que a gente tinha uma certa esperança, pelo menos uns 2 anos atrás, está meio ficando murcho, né? Ou meio exaustivo, assim, justamente nessas lutas e nesses conflitos. Eu vou trazer um exemplo, assim, porque eu concordo muito com essa questão desse binarismo entre Deus e demônio que nós temos no nosso contexto e como essa percepção funciona em vários relacionamentos que nós estabelecemos na relação da busca de direitos. A minha pergunta, assim, seria a partir de uma experiência muito prática. Quando nós, lá em São Leopoldo, trabalhamos com as promotoras legais populares, mesmo que de uma forma muito prática, assim, o engraçado, assim, a primeira coisa que eu notava é que não se percebia a violência em si. E aí o primeiro movimento dessas mulheres era, na verdade, talvez deixar muito duro esse demônio, né? Dar um nome à violência, porque até então ela era sentida, ela causava sofrimento, mas ela não tinha uma clareza, assim, elas não tinham essa percepção de que a violência ela tinha nome, ela tinha estrutura, ela tinha história. E aí o primeiro movimento dessas subjetividades, assim, era agora vamos se unir, vamos combater esse demônio, né? Essa violência e tal, ou seja, vamos lutar contra isso. E para isso havia digamos assim, um fechamento dessas identidades, um fortalecimento para si, porque afinal de contas essas identidades estavam esparramadas, estavam em pedaços, estavam picotadas. E aí o processo de identificar a violência era justamente a constituição do sujeito. E aí parece que havia esse movimento de recolher esses pedaços, né, para ser Só que aí vem o embate, aí vem o processo do conflito, que também é dolorido. Então essa constituição de enxergar a violência acabou tornando o conflito direto, coisa que não era antes. E aí a violência ganha outra dimensão, ganha outro nome e cansa, porque de tanto bater, às vezes não se tem resultado. Aí a pessoa acaba voltando para as velhas culpas, especialmente nessas mulheres, né? Então a minha pergunta é assim, apesar de enxergar esse binarismo complicado, mas será que num primeiro movimento de fricção do conflito não seria necessário uma restituição do sujeito que estava em pedaços justamente pela violência histórica sofrida nesse corpo, nessa identidade? Não sei se eu me fiz entender. Obrigada. Uma rodada? Então, uma rodada. Quem mais? Eu também estou inscrita nessa primeira. Bom, primeiramente, boa noite. Queria agradecer pela fala do senhor. Muito bom ouvi-lo pessoalmente. Conheço alguns textos do senhor, já o acompanho há algum tempo. O senhor falou das mulheres que, nesse movimento, que não tinham uma tradição política, mas em virtude dessa violência, desse ato de violência, ela sente o ímpeto de denunciar, de testemunhar esses atos perpetrados. Eu fiquei pensando aqui, nesse agir político, o testemunho, o ato de testemunhar, poderia ser tomado como um ato de resistência? Eu fiquei pensando muito no Primo Levi, um autor que me é caro, o judeu italiano, sobrevivente do campo de Auschwitz, que, não sei se o senhor conhece, ele, ao relatar sobre um sonho que tinha, né, de que ao voltar do campo ninguém acreditava naquilo que ele estava narrando, né? Então, quando ele volta, ele tem vários textos falando sobre isso, que ele sentiu um ímpeto de testemunhar, de contar o que ali tinha ocorrido, né?
Então, no fundo, seria essa a questão, né? O testemunho, o ato de denunciar, poderia ser tomado também como um ato de resistência, dentre outros, né? Poderia ser tomado também. Bom, a minha pergunta, Edson, tem a ver com uma curiosidade mesmo. Se você já pensou, ou se vai fazer parte ainda futuramente, uma crença de que se faz a política por meio dos cliques, por meio do Facebook, das divulgações, né? Há muitos que acreditam que compartilhar notícias, compartilhar vídeos é um modo de, assim, se contentam, né, em fazer e estar na frente do computador compartilhando isso e acreditam piamente que estão exercitando algum tipo de ação política. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso. E a outra é se você já pensou a respeito bom, também não sei se você vai concordar com isso que eu vou falar agora. A política que ela acaba sendo impossibilitada ou pelo menos diminuída, ela fica mais complicada a partir das exclusões que se dão no processo de reunião das subjetividades. Então, por exemplo, na UFG, a ocupação feminista da reitoria por causa de um estupro que aconteceu. No fim, já estava o movimento tal não podia porque não era de lésbicas, e aí o movimento que era... E aí os conflitos que aconteceram durante a organização para a ocupação fez com que alguns se excluíssem, né? Algumas que iam levar os filhos também já não foram porque não podiam fumar maconha. Então, assim, foi tantos conflitos que no fim foram poucos, assim, muitas pessoas, mas essas muitas pessoas eram de poucos grupos, né? E os meninos reclamando porque as feministas não aceitavam que eles ajudassem. E também no movimento que nós fizemos do acampamento, alguns professores também arrumaram umas desculpas para não, de luta, né, professores que são mobilizados, também arrumaram umas desculpas para não fazerem parte. Então, eu gostaria de ouvi-lo a respeito, se você já pensou a respeito disso, se isso tem alguma relevância para aquilo que você está pensando nesse momento. Bom, as perguntas têm todas uma mesma característica, né? As três são experimentações políticas, né? Disso que nós estamos tratando e como é que a gente poderia ler estas experimentações políticas. Da Catherine, na verdade, virou quase um modelo, ainda que o modelo seja péssimo, né? Mas justamente porque se formaliza esse saber, né? Não é isso que a gente está querendo, né? Mas do que eu estava colocando, né? Você reúne, quer dizer, a violência está tão naturalizada que as PLPs não percebiam. Ele tem promotoras legais populares, né? Que é um movimento de formação de lideranças feministas que ocorre no Brasil e em vários pontos do Brasil, mas também fora do Brasil. Então tem a PLP de São Leopoldo e elas chegam lá sem perceber tamanha naturalização da violência. O curso do PLP não é tão longo assim para transformar uma vida, mas o suficiente, facilmente o suficiente para mostrar, eu sou um elemento desta violência, né? Estou no meio dessa violência. A violência não está lá no Datena, na televisão, é aqui, né? Nessa vida cotidiana. Então, essa desnaturalização que você está apontando é uma grave violência também, né? A violência naturalizada já é terrível, imagina se sair dela, né? Então, veja, que tem muito a ver com a questão da Adriana. Nós não temos cultura de democracia no país. Não temos cultura alguma. Nem nas nossas forças de esquerda, quer dizer, a nossa esquerda é herdeira de uma ação política em meio a uma ditadura, em que você tem que fazer as coisas clandestinamente, sob o medo de que algo pior possa acontecer.
Então, quando essa esquerda entra na ação política supostamente democrática, que é isso que nós chamamos os últimos 20 e poucos anos, 30, ela entra com um fantasma. De cara, um fantasma de que a ditadura poderia voltar a qualquer momento. E isso produz essa ideia mais fantasmagórica ainda da governabilidade, que a todo momento você cede para poder governar, né? Que no fundo como todo fantasma, na verdade tem outras astúcias, outras estruturas por trás. Então, eu diria que para diminuir a violência, me parece, a gente teria que criar mecanismos, né? Porque você lembra que eu estou falando qual ação política? Aquela das estratégias, dos mecanismos, das táticas. Então, a questão, me parece que você responderia por isso. Qual estratégia, qual mecanismo, qual tática que a gente pode estabelecer, que você chamou de restituição do sujeito? Eu diria de dessubjetivação. Esse primeiro processo me parece que é de dessubjetivação. Porque não tem sujeito anterior a ser restituído. Essa mulher nasceu na violência. Ela cresceu na violência, por isso que é naturalizado, facilmente naturalizado e violentamente difícil de desnaturalizar. Então a gente tem que produzir um processo de dessubjetivação, que é como que mecanismo a gente pode criar que permita com que este indivíduo mesmo se desfaça das suas várias subjetividades naturalizadas e violentas. Então, por exemplo, uma ideia interessante é a produção do desequilíbrio. Quer dizer, se a gente está pensando em processo e não em sujeitos naturais, por isso a restituição não se trata disso, a gente tem que afetar o ambiente. Como é que a gente vai afetar o ambiente deste indivíduo? Qualquer processo de dessubjetivação desse indivíduo, a gente tem que afetar o ambiente. Né? Então tem que mexer lá na casa, onde o marido bate, tem que mexer no bairro, onde ela é destratada e sofre violências de vários tipos na rua, dentro do ônibus, no trabalho. Quer dizer, mulher tem a metade de chances em relação ao homem de arrumar um emprego. Se ela for negra, isso se agrava muito. A condição da mulher negra em relação à mulher branca é ainda muito mais grave no Brasil. Então, a gente tem que mexer nesse processo. Quer dizer, dificilmente a gente vai alterar essa condição se a gente não, no Brasil, não bater de frente com o racismo. É uma estrutura mesmo. Esse processo está fundamentado no racismo. No racismo, no machismo, né? Quer dizer, nessa produção do outro, que é estrutural, é uma arquitetura. Esse processo é garantido por uma arquitetura. Então tem que mexer aí. Não dá para a gente pensar em democracia no Brasil só pensando em tirar a gente da miséria e levar para a pobreza. Não dá. A gente tem que bater na propriedade, na divisão das riquezas de uma cidade, na forma como eu circulo dentro de uma cidade. Né? Você vai pegar lá em São Paulo, não dá para você ter ciclovia, por exemplo, um projeto, né, que teve lá só nas regiões centrais e bairros mais de classe média, você não tem na periferia. Né? Veja, eu estou fazendo, obviamente, aqui a crítica da esquerda, porque da direita, obviamente, é a própria estrutura, né? A garantia da própria estrutura. Né? Eu estou pensando como aqueles que pensam em transformar o país, que têm isto como a sua ética, podem operar. Né? Então, certamente, a gente tem que, primeira coisa, eliminar, se desfazer dessa ideia. Não tem aquele sujeito natural. Ninguém nasce igual. Esse direitos humanos da lei, das convenções, não existe. Ele só existe nas convenções e nos livros de filosofia do direito, filosofia política. Na realidade, esse direitos humanos não existe. Ninguém nasce igual. Então, é lá que a gente tem que bater, nesse processo. Se não for começar a mudar por ali, a ação das promotoras legais vai sempre esbarrar nisso. Agora, é legal, cara, quer dizer, uma parte delas resolve enfrentar.
se junta, volta lá para o bairro, né? Porque esses PLPs são territorializados, né? Então entram num processo aí que a gente poderia chamar filosófico de desterritorialização do ambiente em que elas estão, que elas se encontram, né? Bom, a ideia do Felipe mais ou menos Felipe, né? Já trouxe. Veja, testemunhar é um problema. Testemunhar a violência é um problema grave. Você tem um exemplo aí clássico, né? Você trouxe um exemplo clássico. Os familiares de vítimas da ditadura, nos anos 90, quando iam falar, nos anos 2000 também, quando iam falar daquilo que viveram, que seus parentes viveram, se o ambiente não tivesse sido previamente preparado, mas fosse composto de pessoas, ou de esquerda, ou amigos, a primeira reação era de sofrimento. Quer dizer, o olhar de compaixão era tão grave que produzia o silêncio. Então, você vê, então não basta eu estar num ambiente favorável do ponto de vista ideológico, discursivo. Quer dizer, há que se transformar em coisas ainda maiores, né? Você vê, a Comissão da Verdade, ela não operou através de testemunho. Testemunho nesse sentido, daquele que vai e diz aquilo que vai ser público, né? Obviamente que pessoas falaram com as comissões da verdade, né? Com essas várias instituições. Mas não houve um processo, por exemplo, similar ao da África do Sul, em que o processo de testemunhar era um processo público, né? Fazendo parte da proposta de mudança de regime político, né? Então não se trata, tem o fato de que ninguém vai acreditar, mas tem também o fato de que a naturalização, vamos dizer assim, do sujeito vítima, né, da condição de vítima, é tamanha. Você vê, isso é uma das grandes brigas das madres e das abuelas na Argentina. Elas não aceitam a condição de vítima. Elas são resistentes. E tem lá todo um programa de luta e de práticas de resistência, né? Não é à toa, porque elas sacaram que na condição de vítima elas estão menorizadas. Menorizadas no sentido de desqualificadas, no sentido de que a ação política dela, o testemunho delas, vai ser desqualificado. Porque a vítima carrega, esse sujeito vítima carrega esta carga. Ele tem uma certa ingenuidade que desautoriza o seu saber, né? Então é um testemunho sem saber. E a questão da Adriana, veja, esse é um grande dilema da ação política, esta do cotidiano atual, que é o lugar de fala. Basicamente, a discussão está se dando em torno dessa ideia do lugar de fala, né? Que tem a ver com a questão da Kathleen, que é, para você começar a sair fazer esse processo de subjetivação, você tem que se dar uma identificação, que é a identificação com essa condição de violência, a condição também era de violência lá na UFG, né, que levou à ocupação. E nesse processo de dessubjetivação e de subjetivação em uma identidade, qual é a maior força ou potência desse saber específico aí nesse caso? É justamente a sua capacidade de se opor ao saber do outro. Então veja, mesmo aí nesse processo, e talvez por isso a violência se repete, né, Kathleen? É um discurso bélico, quer dizer, as lutas políticas de mobilização do vocabulário dos direitos humanos são lutas bélicas. Para você ter alguma potência de se colocar naquele processo e partir para uma prática de resistência, você tem que se armar, vamos dizer assim, para usar o discurso da guerra, né, de um belicismo. Então, hoje, para os movimentos que tocam na maior estrutura de violência do país, quer dizer, nas maiores, né, que é o machismo, o racismo, que a gente pode incluir no etnocídio também dos índios, elas têm que se colocar num lugar de choque com os outros saberes muito grande, porque senão não vão ser ouvidas, né? Inclusive choque com os meninos. E aí, claro, cada situação é muito particular, né? Na Unifesp, quando houve esse tipo de conflito, a minha opinião para os meninos foi, sai fora, é isso mesmo. A luta é das meninas, porque
ou elas têm espaço para botar isso daí para fora, ou, por naturalização, eles vão ocupar o espaço político. Então, você fica lá fora, vai receber a tropa de choque, vai querer desalojar elas, mas não vem se meter a falar, porque só a condição de você ser homem, se você for homem branco, você vai já tirar uma grande potência de subjetivação desses indivíduos. É difícil, Vai que ter uma série de discursos apontando esses movimentos identitários como proto-fascistas ou algo do tipo assim, né? Mas me parece que são justamente os movimentos mais revolucionários atuais. E, cara, a questão do Facebook, olha, tecnologia pode ser um instrumento de mudança, pode ser. Principalmente se a gente usar ele para subverter, sabe? Tipo os hackers fazem, né? Seria o melhor instrumento que a gente poderia fazer. Chegar lá e realmente atacar os sites que guardam as grandes bases de dados sobre todos nós, né? Então, vamos atacar a base de dados da Vivo, né? O telefone Vivo, isso sim é um bom uso da tecnologia, né? Agora, se tem um regime de subjetivação potente de fazer o nosso controle, eu me ligo à comunicação da Olaya. Muito mais do que o panóptico hoje é este da tecnologia, que é da sociedade de controle. Então, você está lá com o seu celular ligado, o localizador ligado, você está passando informação para uma grande base de dados e veja a diferença para um controle panóptico. O controle panóptico é sobre o corpo do indivíduo. É o indivíduo controlando a instituição, operado pelo indivíduo, controlando o corpo do indivíduo, o suporte ao indivíduo. Numa sociedade do controle tecnológica, tanto faz o indivíduo, tanto faz o seu discurso político. A operação desses sistemas tipo Facebook está antes, é anterior. Ela opera na formulação do seu desejo. Então, o passo em que você menos está pensando ali em ser de esquerda, direita, feminista, machista, eles estão produzindo desejos em você. A partir do quê? A partir de uma rarefação dos processos de subjetivação. Então, veja, se os processos conservadores são de fortalecimento de subjetividades violentas, autoritárias, um processo tipo Facebook é um processo diferente, é um processo de congelamento dos processos de subjetivação. Quer dizer, quanto menos você entrar numa subjetividade, seja ela qual for, conservadora ou não, ou transformadora, melhor. Então, por isso, o sistema de bolhas. Quanto mais você estiver inserido e fechado numa bolha, maior vai ser o controle. E eu estou falando que não é individual porque controla-se as bolhas, os desejos, os processos. Quer dizer, esta ação política do processo aí chega ao seu ponto máximo. E diria Deleuze-Guattari, aí nós não temos mais indivíduos, a gente tem individuais. É o que eles chamam de uma certa máquina política, né? A servidão maquínica. Você não passa mais, você não deixa de ser indivíduo e não é mais do que um ponto de input e output de dados. Então, você está aí com o seu celular, com o seu smartphone, com o seu computadorzinho, com o seu cartão de banco, todos esses lugares você está recebendo dados e transmitindo dados. Isso tudo está indo para grandes bases de dados que vão responder com a produção de um desejo do Facebook, com um serviço no aplicativo. Quer dizer, você está lá no seu Waze, no trânsito da sua cidade e veja como funciona, né? Como é rápido esse processo. Acontece um acidente ali na frente. Esse tipo de tecnologia política, ela trabalha com a falha, com o erro. Ela não quer saber de produzir a subjetividade inequívoca. Ela precisa desse erro para recorrigir a sua informação e dizer, desvie, vá por ali. Quer dizer, eu estou dando um exemplo de trânsito, mas é como funciona esse processo tecnológico político, né, me parece. Nós recebemos pelo próprio Facebook a sugestão de quem serão os nossos amigos, como vai aumentar essa bolha. Você vai seguir numa mesma bolha, você vai seguir se comunicando exatamente com aquelas pessoas que já têm ouvido o que você vai falar. É interessante.
Eu estou dando uma disciplina nesse semestre que é da Guerra das Raças, em Foucault, né, em defesa da sociedade, ao quilombismo, que é uma proposição de práticas de resistência, de leitura conceitual do que seja uma prática de resistência pelo Abdias Nascimento e a Beatriz Nascimento, que são dois pensadores negros que vêm uma tradição de ação de resistência nos quilombos do século XIX se repetindo nas favelas do Rio de Janeiro nos anos 60, 70 e 80. Estão chamando isso de quilombismo, né? Montei programa, não sei o quê. Aí montei um grupo no Face, chama Esquiva, quem quiser visitar para ver a bibliografia e tal, e os debates, está lá. E de repente a minha timeline, que nunca tinha caído nessa bolha, começa a cair na dos coletivos negros, movimento feminista negro, notícias sobre racismo no Brasil, o racismo nos Estados Unidos. Entrei numa bolha. Então é mais uma bolha. Ou seja, você está sempre cercado de alguma forma de rarefação das suas possibilidades de subjetivação. Então a entrada em contato do Edson, homem branco, com a questão racial brasileira não se dá pelo Face, né? Pela possibilidade de diversificação e amplitude da análise política, mas pelo fechamento. A proposta que ele faz para essa minha tentativa de abertura subjetiva é um fechamento. Quem vai te ouvir? Mais uma rodada? Mais uma rodada? Bom, Edson, eu acho que o debate está bem interessante, né? Uma primeira questão, eu não sei se captei bem qual é o objeto assim, da tua pesquisa, qual é o problema central. Se entendi bem, eu acho que tu estás querendo traçar uma espécie de cartografia da democracia brasileira, uma leitura crítica, enfim, né? Aí, a esse respeito, não sei se entendi bem qual é o objetivo ao qual tu pretendes mostrar, não é? Mas duas questões me ocorreram assim para dialogar contigo. Uma delas a respeito, certamente há que se concordar contigo que a valorização dos discursos de base, os discursos de alguma maneira marginais dentro das democracias, não é? O caso específico dos discursos que se criam nos movimentos sociais, como foram o caso dos movimentos contra a ditadura, os movimentos de familiares desaparecidos, etc. Uma questão aí me ocorre, eu acho que tu já comentaste, mas eu gostaria de te ouvir a respeito, não é? Especificamente, claro, esses discursos, o interessante, você conhece muito bem, literalmente carne própria, são discursos que, de um lado, eles criam verdades, Isso é muito interessante, muito importante. Eu sempre coloco o exemplo de como Argentina, o movimento das Mães de Maio etc. Criaram uma categoria política, os desaparecidos, não? O desaparecido é uma categoria política que eles criaram. E eu falo isso também em primeira mão, porque na Espanha, por exemplo, vivemos a experiência dos desaparecidos políticos da Guerra Civil, mas nunca pensamos que fossem desaparecidos, eles são mortos. Eu, por exemplo, sou neto desaparecido, mas nunca me senti neto desaparecido. Sempre busquei meu foco, porque estavam desaparecidos, eram eles e 20 e tantos mais do meu, mas nunca pensei que era uma categoria política. Então, precisamente foi o discurso destes grupos que criaram essa experiência, essa categoria política, e realmente enriqueceram muito o debate. Hoje é um debate importante, por isso isso está fora de questão a importância das experiências da resistência na criação de discurso político. Eu acho que isso é fundamental. A gente não pode... É um laboratório de experiência política. Agora, concomitantemente, é isso que eu queria te ouvir, porque eu acho que sempre neste caso estamos focados ainda na questão de mortos e desaparecidos, não? Mas eu acho que pode passar para todo o discurso dos direitos humanos, né? Que você tem essa crítica aí, não? Mas que um discurso sempre... Quer dizer, como também estes discursos, estas práticas sociais, elas se apropriam já de discursos feitos, e como elas ressignificam, e a importância de se apropriarem, no caso especificamente aqui, a importância de todo o trabalho sobre memória e justiça, né?
e para pensar exatamente a relação entre memória das vítimas e esse debate sobre que não há justiça, não há havido justiça no Brasil e a questão da verdade. Então, isso na verdade é todo um trabalho que foi um discurso que foi apropriado. Então, aí há uma intersecção. Eu chamo a atenção à questão de intersecção, a importância da intersecção destes discursos, que são discursos de movimentos sociais, que criam verdades, mas também se apropriam e ressignificam. Então, eu queria te ouvir porque não é unilateral, e é no sentido de, até Benjamin, eu acho que contribui muito, Levi também. Então, isso, no caso dos discursos de direitos humanos, eu acho que seria esse o debate. Não é um discurso pronto, nunca está. A segunda questão que eu te queria colocar, eu acho que a hipótese está correta, de pensar um pouco essa cartografia da democracia brasileira, o que ela tem, e você aponta exatamente que estamos em guerra, e esse estado securitário, estado de segurança nacional, na verdade é uma marca que não saiu da democracia brasileira. Se eu entendi bem, ela mudou de alguma maneira o cenário da ditadura militar do estado de segurança nacional para outras formas bélicas, onde o Estado continua realmente em um estado de segurança mesmo, não é? Então, eu acho que isso aí me parece que é uma linha assim, muito interessante, realmente eu acho muito boa de ser avançada, porque aí tem uma hipótese que caracteriza o modo de ser da nossa democracia no Brasil, que interessa. Agora bem, eu acho que isso não explica tudo, não. Eu acho que o Brasil, se tem algo que chama a atenção das elites brasileiras, e esse é outro lado, né, que é a capacidade de governamentalizar a população. Não seria possível entender a característica da democracia brasileira sem como as elites têm essa capacidade, nós acabamos de assistir, estamos assistindo esse processo, como eles são capazes de estabelecer políticas de governamentalização das crises. Como é que eles são capazes de governamentalizar as desigualdades para que permaneçam as desigualdades? Não é para superá-las, não é para permanecer, mas elaboram. Como é que eles governamentalizam os medos? A própria violência é uma violência que está aí, está naturalizada por isso, não é? Porque ela faz parte já do panorama da democracia brasileira, sabe? Então, assim como a própria pobreza, o próprio desemprego, então, e as elites são capazes exatamente de manter, por um lado, essa linha que você aponta de uma tensão de estado de guerra, um estado de soberania, mas, por outro lado, são muito hábeis em governar exatamente e sem essa habilidade de governamentalização das populações, provavelmente a democracia entraria em crise. Se fosse só uma linha de autoritarismo, provavelmente em algum momento haveria uma reação muito mais forte. Mas como há uma habilidade de governar estes processos, as populações terminam se adaptando. Então, para mim, é muito mais instigante como é que eles conseguem fazer, nestes momentos, toda um desmonte do Estado de Direito, toda uma decepção generalizada no Brasil, toda uma frustração generalizada e uma passividade permanente. Como é possível isso? Como é possível que em 2013, por uma passagem de uns centavos, houvesse milhões de pessoas no Brasil e, nestes momentos, está havendo um desmonte e não se mobiliza? Isso não é espontâneo. Aí tem políticas estritas de governamentalização da passividade. Isso é muito instigante. Isso tem que ser estudado, isso tem que ser compreendido. E isso é uma estratégia política das elites. Nós estamos jogando por fora, eu te coloco esta questão porque me parece que não podemos entender a democracia no Brasil se não entendemos os processos através dos quais as elites, seja pelo movimento Brasil Livre, como é que ele conseguiu mobilizar isso? Como é que agora não conseguiu? Então, isso realmente são questões muito instigantes para entender este modelo de democracia que a gente está vivendo.
Edson, eu queria te colocar uma questão que eu tenho me colocado já há algum tempo, que me parece que as suas reflexões, se eu conseguir entender, passam talvez um pouco por aí também. Se desse lembrar daquele texto do Florestan, em que ele diz, não se enganem, nós temos que combater a ditadura no seu último e mais surpreendente refúgio, o da transição democrática. Agora o professor Castor falou das apropriações que a gente faz de outros discursos. Você também citou o modo como os discursos vindos de fora, as estratégias políticas, os pensamentos políticos vindos de fora, e claro, para a gente, com a tradição de pensamento que a gente tem, especialmente da Europa, não dão conta da nossa realidade. No entanto, a gente fez uma apropriação muito forte do discurso da transição democrática. Eu digo a gente tanto nos nossos pensamentos como na nossa militância. Você sabe que isso fez parte muito fortemente, ainda faz, da minha militância, para não dizer da sua, infinitamente maior, que a gente fez uma apropriação muito forte. E veja, não estou falando só do discurso da justiça de transição também, mas do discurso da transição democrática, que é mais amplo do que a ideia da justiça de transição. Mas eu tenho me questionado qual é que é o saldo dessa apropriação que a gente fez e do uso que a gente fez dessa ideia de transição democrática. Eu estava agora há pouco comentando com você num texto do Lefort, em que o que ele surpreendentemente, eu acho que muito diferente do que os Lefortianos tradicionalmente advogam por aí, ele diz o seguinte, ele fala, olha, me parece que os brasileiros não entenderam, eles acham que é possível criar uma democracia a partir de uma ideia eminentemente formal. Quer dizer, ele fala, não, mas é uma maluquice vocês acharem que vocês criaram um congresso nesse país desse jeito, vocês vão criar uma democracia. O congresso vai servir como espaço de conciliação dos interesses oligárquicos. Não vai ser mais do que isso, pelo contrário, até ajuda a fortalecer as oligarquias. A minha questão, então, é até que ponto, essa talvez seja uma crítica que começa a se delinear de um modo cada vez mais claro, esse discurso da transição democrática, até que ponto ele não fortaleceu uma concepção formal de democracia, com a qual a gente está se debatendo agora, que a gente percebe o caráter absolutamente farsesco das instituições que a gente criou e começa a pensar, então, em estruturas que não foram questionadas, então, como você estava citando, a estrutura do racismo, a estrutura do machismo, enfim. Quer dizer, por outro lado, é claro, isso é uma fala que vem para a gente se provocar, porque a gente sabe da importância que teve para a gente, e a gente continua, em larga medida, usando esse discurso, falando da necessidade de políticas de memória, de reparação, de verdade, de justiça, reforma institucional, enfim. Quer dizer, tem um saldo delicado para fazer e que eu queria te ouvir sobre isso. Bom, muitíssimo obrigado pelas duas intervenções, mais do que perguntas, duas intervenções. Realmente é isso que faz o projeto, por isso que eu escolhi aqui para apresentar. Muito obrigado mesmo. Só um primeiro esclarecimento, o objeto não é a cartografia da democracia brasileira. A cartografia da democracia brasileira é meio um processo. O objeto é pensar uma ação política alargada. Como é que eu posso pensar nos direitos humanos como algo que atinja os regimes de produção de subjetividade, que permita a gente entrar num outro regime de resistência. Quando ele está nesta função, quando ele está nesse processo, na ação política de direitos humanos, se encontra neste processo.
Isso é uma primeira coisa. Então, a cartografia é fundamental por quê? Porque a minha ideia, do ponto de vista epistêmico, é pegar o conceito, pode ser o eurocêntrico, o da intelectualidade negra, tanto faz. Aquele que eu possa instrumentalizar, que a sua estrutura sirva para eu pensar esta cartografia, as experiências mapeadas nesta cartografia. Instrumentalizado este conceito, eu vou partir para a análise da experiência. Então, eu preciso da cartografia anteriormente para conseguir ler o conceito e saber que tipo de estratégia eu estou tentando conceituar. Né? Ou seja, para que eu possa transformar um conceito em simples ferramenta, ou seja, não me interessa o objeto e o objetivo do Foucault, da Hannah Arendt, do Agamben, me interessa o que neles possam me ajudar a explicar. Então, para eu fazer essa passagem, eu tenho que ter essa cartografia. Então, esse é um passo do processo, não é um objeto. Né? Iniciada a tentativa de análise, o que eu tenho aí, obviamente, também não é um método. Né? A gente tem que tomar cuidado para não formalizar essas possibilidades. É só uma perspectiva filosófica. Então, o que a cartografia me dá? A experiência. Eu preciso pensar a ação política dos direitos humanos a partir da experiência. Naquele lugar, lá das extremidades, onde a condição humana é colocada em risco. Não a condição humana que é pensada a partir do que é legítimo para ela ser ou não, mas onde ela está em risco. Então, nestes conflitos, qual é a experiência que está acontecendo? Quais são os efeitos de poder destes discursos? E que, de antemão, já concordo com você, eu estou apresentando só um aspecto, como você mesmo disse. Há outros. Eu não me sinto na potência de, mas acho que a disponibilidade para instrumentalizar a filosofia política, a partir da experiência, você vê, quem me dá o instrumento deste conceito, a instrumentalidade desse conceito é a experiência, não é uma escolha autoritária da minha parte pesquisadora. Né? É a experiência que se permite ser lida desta forma ou não. Então, o processo eu acho interessante para ler outras experiências. Eu só tenho a capacidade de ler aquilo que eu estou experimentando. Eu não tenho capacidade para ampliar isso. Então, eu estou pensando numa pesquisa em filosofia política que não pode ser individual. O sistema produtivista CAPES não me auxilia nesse processo. Ou eu faço ela coletivamente, mais ou menos como eu estou fazendo aqui, e lá em São Paulo eu abro o jogo para todo mundo e falo também, e onde eu for, outro lugar que eu for apresentar, tem que ser uma pesquisa coletiva. Quer dizer, tem gente que vai, Castor, por exemplo, pensar melhor essa governamentalização da vida, que atua junto com esse Estado securitário. Eu tenho um percurso de militância política e de pesquisa em filosofia que me permite estudar mais o Estado securitário. Então, esse tipo de pesquisa em filosofia política não pode ser individual e solitária, não é aquela pesquisa da biblioteca. Disciplinar, ela não pode ser disciplinar também. Estou pensando mais nos laboratórios de projetos de pesquisa numa boa universidade europeia, por exemplo. Eles vão fazer isso. Eles vão montar um laboratório de biopolítica, ou de governo, por exemplo, em Lyon, tem um laboratório do Senelat, né, Michel Senelat, coordenado por ele, de governo. Aí tem lá um físico, um biólogo, o pessoal da filosofia, um cientista político, um cara que trabalha em administração e gestão de projetos públicos, administração de empresas privadas. Ele reuniu essa galera, é um laboratório, chama triângulo, essa triangulação de vários saberes. Então, estou pensando que a nossa possibilidade de pensar uma experimentação política, ou de fazer uma filosofia com esse sentido, tem que ser coletiva. Bom, dito isto, justamente, concordo perfeitamente, não tem nada de unilateral. Quando o vocabulário dos familiares entrou em políticas públicas e de memória no Brasil, ele produziu uma astúcia de captura da potência dessa luta,
Mas para isso, como qualquer dispositivo ser efetivo, ele teve que produzir aberturas. A sua potência só existe porque esse dispositivo atua justamente nesse confronto entre dominação e resistência, né? Então, por exemplo, quando você monta uma comissão da verdade de cara, congenitamente bloqueada, que é disso que se trata o modelo brasileiro de comissão da verdade, para controlar o processo de elaboração da memória de um Estado securitário, porque naquele momento o que estava em crise era a memória do Estado securitário, não era mais da ditadura só. E aí você, inclusive, dissesse, não, o nosso objeto é um histórico lá do passado, que acabou, morreu. As Mães de Maio, por exemplo, sacaram isso. Quando começa a Comissão da Verdade, elas lançam a ideia, uma comissão da verdade dos crimes da democracia. Porque ali o que estava em crise era o Estado securitário. Mas aí o que o Estado, a governabilidade faz, né? Astutamente monta uma comissão da verdade de um objeto passado morto que não tem mais efeitos no presente. Estou bem generalizando, mas que reproduz esse discurso da reconciliação, da imparcialidade, não existe o sujeito vítima, não tem o responsável, né? Aquele genérico. Ele explode um processo de crítica do Estado securitário. São N comissões de verdade que vão surgir nas universidades, nos municípios, em qualquer canto. É movimento de escracho ou de esculacho, né, como foi chamado o paulista. Por exemplo, o movimento Não Vai Ter Copa. Qual que era o cartazinho deles? Ditadura não. Isso não é fortuito, né? Uma galera formada por jovens, sei lá, entre 18, 20, 24 anos de idade, no máximo. Molecada mesmo. Lá na Praça Roosevelt, num protesto, Não Vai Ter Copa, e esse era o cartazinho que eles imprimiram antes, um monte, e todo mundo está ali segurando. E a tropa de choque fazendo um envelope na praça inteira, e daqui a pouco começa a soltar bomba e bater em todo mundo. Eles estão dentro desse processo político. Esse processo político de captura também teve essa abertura, né? Ele é justamente, no mínimo, de mão dupla para a gente dar a imagem do que ele opera, mas ele é múltiplo. Então ele cria mecanismos de captura, ao mesmo tempo que, para que ele seja efetivo, ele tem que liberar essas forças. E é aí que a gente pode se reapropriar desses conhecimentos que foram formalizados, né? Então, o desaparecimento foi formalizado, permitiu, por exemplo, que a Espanha revisse. Hoje se fala na Espanha que talvez 30 mil ninhos sejam desaparecidos. Mas por quê? Porque teve essa história na Argentina que formulou esse saber, como você já mesmo disse. Mas o caso dos ninhos é algo assim absurdo. Você tinha lá 30 mil ninhos desaparecidos, ou que foram sequestrados, nunca mais voltaram. Mas na Espanha não se falava nisso. Então, do ponto de vista de uma filosofia, tem um conceito aí que me interessa, a conectividade desses saberes. Como é que se dá esse processo múltiplo, dinâmico, em que os saberes tradicionais e os saberes locais se friccionam e vão produzindo estratégias de luta? Isso é um lugar central, por exemplo, do objeto de pesquisa, né? E que o seu exemplo foi muito bom nesse sentido. Já o Brasil formalizou uma lei do desaparecimento forçado, só que ele não localizou até hoje nenhum desaparecido político da sua ditadura. Ele usou num processo de captura esse saber, que ele já foi tão formalizado e tradicionalizado que o Congresso Nacional Brasileiro tem que aprovar essa lei. Aprovar para não fazer nada, né? É um processo de captura aí. E estava outro dia num evento, chamava-se Raça Negra e Educação, né? Discutindo a questão especialmente das políticas afirmativas, e tinha um depoimento de uma professora da Federal do Pará que lutou, enquanto militante do movimento negro, pela inclusão das cotas étnico-raciais na UFPA, e antes da lei federal, conquistou, quando passou no Conselho Universitário da Federal deles, estes sujeitos, essas subjetividades foram colocadas de lado. Porque para ser política pública, esses não estão numa ação política. Eles são desqualificados. Eles têm um saber menor, que tem alguma legitimidade para montar política pública, mas não dá a eles a legitimidade de serem reconhecidos como agentes políticos.
Então, são funcionários da Universidade Federal, alunos da Universidade Federal que lutaram, montaram o projeto, fizeram todo o processo de conquista no curso. Quando passa lá, eles estão alijados do processo. Né? Agora, ela conta, o que ela fala? Ela fala, tudo bem, começaram a entrar negros e indígenas na universidade. E os nossos coletivos negros, o NEABS, né, que reúne essa galera, começaram a explodir, jogar esses temas no currículo das disciplinas e tal. Então, isso que a gente está chamando aí de mão dupla, mas que é um processo múltiplo, né? E o Daniel veio aqui apresentar o Estado securitário em Agamben, né? Vocês devem ter visto, né? A gente já tinha debatido lá na Unifesp, tive a satisfação de debater com ele. E vê que interessante, né? Um filósofo europeu, né, dessa tradição eurocêntrica, está produzindo a definição de um Estado securitário a partir da experimentação dos atentados terroristas na França, Inglaterra especialmente. Nós temos um Estado securitário há 50 anos. Os movimentos de direitos humanos sabem que esse Estado securitário estava funcionando lá e continua funcionando na ditadura. Se pergunta para a Débora, das Mães de Maio, se não tem esse Estado securitário. Se já não existia em 2006 ou se já não existia lá atrás, quando o companheiro dela foi assassinado. Ela sabe que existia. A galera do baile funk da periferia de São Paulo sabe que existia esse Estado securitário. Mas esse saber não encontra recepção nas nossas universidades, nas nossas pesquisas de filosofia política, de ciência política, de sociologia. Você demora 50 anos porque um filósofo europeu... Então a gente pode agora mobilizar a ideia de Estado securitário para a ditadura. A gente tem esse problema. Esse é um problema de temporalidade da produção do conhecimento que não é coisa barata nesse processo político. Então, aí que eu digo que o problema epistemológico se encontra nesta pesquisa com o problema político. Nós estamos com uma grave produção do epistemicídio. O genocídio do negro, o genocídio do índio, o genocídio da mulher, essas estruturas violentas, produzem um genocídio desses saberes menores. Com o genocídio dessas subjetividades, vai os saberes deles mesmo, também, esses saberes específicos. E a nossa instituição, as universidades, elas participam desse epistemicídio. Então, é um momento, especialmente diante das graves agressões, como se apontou, né, que esses últimos 2 anos estão significando para essa condição humana, né, em que a gente tem que pensar essa questão epistemológica, né? Precisa se debruçar sobre ela. Agora, você vê uma questão, né, um exemplo sobre a governamentalização. Ela não se dá só nos dispositivos de controle, não. As práticas de resistência também partiram para isso. Então, a ocupação das escolas secundárias no fim do ano de 2015, a grande organicidade delas, das mais efetivas, você teve múltiplas ocupações, mas as mais efetivas foi a gestão da escola, a gestão daquele território. O empoderamento, quer dizer, a potência daquelas subjetividades esteve em ocupar aquele espaço e dizer, nós também queremos participar da gestão. Então, eles abriram a biblioteca, mostraram que estava assim, foram lá na cozinha. Muitas delas botaram na cozinha os meninos. Esse é o processo de dessubjetivação para trazer novas subjetividades e mostrar, olha, isso aqui não é lugar de mulher. Então, nessas escolas, em 2015, surgiram vários coletivos feministas. Eu tenho alunos agora em 2016 e 2017 que vieram dessa experiência. Eles chegam na universidade, eles querem estudar Angela Davis na filosofia, Simone de Beauvoir. São esses autores, porque são esses autores que eles chegam lá e falam, puta, eu quero ler isso aqui, porque é isso que está... Então, eles estão participando, a prática de resistência hoje também é a governamentalização da vida, me parece. Em parte, né? Uma grande medida dela também tem. Então, é um aspecto que a gente tem que... Quer dizer, a gente vai ter que disputar esse governo. Como é que a gente faz política de cotas e gesta isso depois? Quer dizer, não adianta você colocar um indivíduo para dentro se ele não tem condições de permanência. Como é que a gente vai gestar a universidade? Que é uma questão política, né? Então, a gente não pode deixar o governo da vida, né,
como o Ricardo estava apresentando, acho que o Ricardo, né? A gente tem que começar a entrar nesse... Ou foi o Rodrigo, né? Nessa disputa. E a sua pergunta, como não se mobiliza ou como se mobiliza, bom, isso é muito difícil de responder, é complexo, né? A gente poderia ficar aqui em outro debate. Mas, já que você provocou, vou dar só uns palpites nessa questão. Por exemplo, a questão dos direitos trabalhistas, né? Eles são direitos trabalhistas de uma forma de trabalho fordista, que a gente já não tem mais, ou tem em medida muito menor do que já foi. Então, nós estamos numa precarização do trabalho tamanha que esses direitos trabalhistas já não estavam tendo a mesma eficácia que o nosso discurso de defesa dos direitos trabalhistas pensam que ele, de fato, produz efeito. O efeito que não é o mesmo que o nosso discurso ou o que a gente pensa. Então, tem um gap aí, tem um abismo entre essas práticas cotidianas do mundo do trabalho e a nossa análise, enquanto intelectualidade, do mundo do trabalho fordista e pós-fordista, que a gente ainda não atualizou. O que eu quero dizer? Por exemplo, a gente não vai conseguir defender a escola pública contra o movimento Escola Sem Partido se a gente simplesmente repetir o discurso em defesa da escola pública. Porque essa escola pública é a escola originariamente de elite. Ela foi montada para servir uma elite brasileira. E que depois, já no começo dos anos 60, mas com a ditadura, foi massificada para produzir uma mão de obra X, enfim, todo um processo político e econômico brasileiro, mas baseado num modelo de escola de elite, que não serve. E obviamente, então, a sua massificação foi acompanhada da precarização. Então, uma possibilidade é isso. Os nossos discursos de mobilização não mobilizam mais.